Bueno, pues muy bien. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias pues por participar de este seminario que organiza el Doctorado en Didáctica de la Universidad de Caldas en conjunto con la Red Internacional de Etnomatemática. Entonces aquí nos acompaña Francisco Ruiz, quien es el director del Doctorado en Didáctica. Y hoy pues escucharemos en este seminario internacional que iniciamos ya hace 15 días y que vamos a seguir realizando. Vamos a escuchar a María de Fátima Núñez Antúnez. Ella es estudiante de doctorado de la Universidad de Univates, Universidad del Valle de Taquarit. Esto es en el sur de Brasil. Entonces ella, pues muy amablemente nos va a compartir los resultados de su tesis doctoral, que como lo decía al inicio, está ya pronto a defender. También nos acompaña Milena Vázquez, quien es intérprete, y también nos acompaña Daniel Ordóñez, que es un estudiante de licenciatura en matemáticas, un estudiante sordo, y que Milena pues es su intérprete. Ellos participaron en la tesis de Fátima, y Fátima también estuvo pues en la Universidad de Nariño una temporada, unos 3 meses allí trabajando pues con nosotros, y allí pues donde se unieron ellos a su tesis doctoral. Entonces, bueno, todo esto para contextualizarlos un poco. No sé si Francisco quiere decir algo también. Muchas gracias, Silver. Muchas gracias. Siempre es un placer pues estar aquí en estos encuentros, agradeciéndote también el acompañamiento y la organización también, ¿cierto? Que se tiene para estos momentos que consideramos son muy valiosos para todos nosotros, no solamente en el campo académico específicamente, sino también para poder, digamos, proyectar muchas de las acciones y proyecciones que tenemos como universidad y como pues, desde la responsabilidad social que tenemos en varios escenarios educativos, en donde nuestra universidad pues hace presencia. Agradecerle aquí a María, a Milena, a todos los colegas por estar presentes y poder compartir estos resultados de la investigación que seguramente para nosotros serán muy iluminadores en varias de las propuestas que nosotros venimos desarrollando. Así que pues bienvenidos a todas las personas que están aquí. Muchas gracias nuevamente y bueno, atentos a que podamos compartir estos resultados. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco. Buenos días, María Fátima. Bom dia, é um prazer estar contigo e com os demais novamente. Espero contribuir um pouco nessa manhã y aprender también, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, cuando quieras, entonces, María Fátima, podemos iniciar. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir pues tus resultados de tu tesis doctoral. ¿Puedo presentar? Sí, ya puedes presentar tus diapositivas. La parte de abajo, el botón verde. Eso. Muy bien. ¿Apareceu aí para vocês ou não? Sí, sí. Solo ahora amplíala ya en modo presentación. ¿Listo? Perfecto. Sí, solo para aclararle a las personas que nos acompañan que en Brasil se dice zurdos, pero o sea, no es zurdos que escriban con la mano izquierda, sino sordos, ¿no? Ya en español. Había esa confusión en el afiche, varias personas me lo preguntaron. Bueno, muy bien, María Fátima, entonces bienvenida, tienes pues la palabra. Bom dia,
É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, de Mércoles, né? No Brasil é quarta-feira. A tese tem como título Surdos, Tecnologias Assistivas e Estudo de Aula, uma perspectiva etnomatemática em foco. Antes de eu dar sequência, pergunto se todos me ouvem, me escutam. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, sí. Y vemos Listo. también las diapositivas. Ok, graças. Doutoranda, Maria de Fátima, a orientadora é a professora Ieda, co-orientadora, a professora doutora Francisca, e o professor orientador da Bolsa Externa, o professor Hilbert Branco. Tú le diste clic allí a un enlace de YouTube, pero no estamos viendo el video. Não, que pena. Eh, Não aparece o vídeo para você? no, yo creo que cuando le diste compartir pantalla, tienes que decirle compartir toda la pantalla, no una ventana. Só o link não vai? Puedes dejar de compartir y volver a compartir. Eu vou seguir, depois eu mostro somente o vídeo. Ok. Melhor. Bom, para iniciar uma conversa, eu atuo na área de surdos há 17 anos, sou profissional, intérprete de Libras, e atuo na escola pública e também nas universidades. Já atuei por 10 anos em universidades públicas e privadas. Já desenvolvi projetos educacionais acessíveis para público surdo no mestrado. Trabalhei em GeoGebra no ensino médio, a formação de professores. Essa pesquisa de doutorado estudou o surdo sob o prisma da etnomatemática no processo da inclusão. A questão da pesquisa trata-se quais as contribuições pedagógicas da metodologia do estudo de aulas em seus entrecruzamentos com o campo da etnomatemática e o uso do GeoGebra como uma tecnologia assistiva para estudantes surdos. O objetivo geral analisar as contribuições pedagógicas da metodologia de estudo de aulas em seus entrecruzamentos com o campo da etnomatemática e o uso do GeoGebra como uma tecnologia assistiva para estudantes surdos. Do objetivo geral desencadeou os objetivos específicos, sendo o primeiro, examinar possibilidades e limitações da metodologia de estudo de aula com grupos de professores que atuam em turmas com alunos incluídos nos anos iniciais do ensino fundamental. Sendo o segundo objetivo, avaliar a produtividade do GeoGebra como uma TA, que é uma tecnologia assistiva, no ensino da geometria nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio da elaboração de sequências didáticas. E o último objetivo, elaborar um vídeo traduzido em Libras, que é a língua brasileira de sinais, abordando as etapas da sequência didática efetivada no grupo de estudo e o desenvolvimento dessa com estudantes surdos incluídos em turma do ensino comum. Seguindo a conversa, o que diz a literatura? Os descritores para desenvolver essa tese foram surdez, tecnologias assistivas, GeoGebra, geometria espacial, anos iniciais, etnomatemática e inclusão. Esse capítulo está dividido em 3 seções, sendo achados nas teses e nas dissertações, achados nos periódicos Qualis A1 na área do ensino e na revista latino-americana de etnomatemática, e composto também pela seção dos achados nos produtos educacionais. No terceiro capítulo, nós temos os caminhos investigativos, o que dizem os referenciais teóricos, sendo a primeira seção
processos de possíveis interlocuções, inclusão dos estudantes surdos e o campo da etnomatemática. E nós temos alguns autores que dialogam com a sessão, e na segunda sessão nós temos tecnologias assistivas e o ensino da matemática para surdos, o caso do GeoGebra. A mesma situação, alguns autores que vão dialogar com a sessão. Temos aqui os caminhos metodológicos, o locus e as ações. A metodologia é guiada pelo estudo de aula, baseado nas ideias de Branco Alvarez e Castellanos, 2017 e 2022. A pesquisa é qualitativa e baseado no autor em 2016. O locus da pesquisa. Os participantes foram professores que atendiam estudantes surdos nos anos iniciais. Os primeiros professores que compôs o ano de 2021 na cidade de Guarantã do Norte, localizada no Mato Grosso, foi um professor do 3º ano, um professor do 4º ano, uma intérprete de Libras e um professor da sala de recurso. Ou seja, foram 4 participantes em 2021. E a turma investigada foi uma turma do 4º ano, que foi aplicadas as atividades que foram elaboradas pelo grupo de estudo por meio da metodologia estudo de aula. O mesmo grupo, em 2022, segue para Sinop, que fica no Mato Grosso, no Brasil, que é uma outra cidade, para continuar os estudos que foram discutidos em 2021. Nesse momento, nós temos a presença de 2 professores surdos e um professor da sala de recursos também de uma escola pública que atende estudantes surdos. A turma investigada, nesse momento, as atividades que foram aplicadas, foi uma turma do 3º ano. Vale lembrar que, nesse momento, nós tivemos a contratação de professores e intérpretes de Libras para o desenvolvimento da pesquisa, em 2022. Em 2021, nós não tínhamos surdos no grupo, apenas em 2022, uma proposta advinda do primeiro grupo de 2021. A metodologia de estudo de aula permitiu que isso fosse aprimorado para 2022, ideias surgidas do primeiro grupo. Juntamente com o grupo de 2021 e 2022, composta por 7 professores, seguem as atividades em 2022, dessa vez retornando no primeiro locus da etapa da investigação, na Escola Guarantã, no Mato Grosso. Mas dessa vez trata-se de desenvolver as atividades. A última atividade, que foi o estudo da área do volume, numa turma do 5º ano, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Movimento dos encontros. Nós tivemos 110 horas de estudo, começando em 2021, terminando em maio de 2023. Como pode ser observado, nós começamos em Guarantã, dialogando as temáticas etnomatemática, cultura surda, GeoGebra. Depois dessas 3 temáticas estudadas, nós começamos a elaboração das atividades de geometria. Após a elaboração, nós íamos para a sala de aula, voltávamos novamente para avaliar a atividade que foi implementada em sala de aula, ouvindo os observadores e o grupo em geral, se era necessário ou não reaplicar essas atividades. E, ao mesmo tempo, discutíamos se o GeoGebra, a possibilidade de ser ou não a tecnologia assistiva na inclusão de surdos em turmas comuns. E aqui nós temos também a segunda cidade, que é Sinop, onde aconteceu a segunda etapa, e a segunda etapa terminou na Escola Guarantã, na turma do 5º ano. A geração de dados é por meio da observação participante,
os materiais produzidos pelos estudantes surdos e ouvintes das turmas e os professores, que eram 7, que compunham o grupo de estudo, a filmagem, o diário de campo e análise de dados foi por meio da análise textual discursiva, baseada nas ideias de Moraes e Galeazzi, e também nos indicadores de Branco Alvarez de 2022. Com o auxílio do NVivo, também foi possível compilar os dados para melhor visualização da pesquisadora. Na análise de dados, usou-se as dimensões, os componentes e indicadores, um quadro adaptado de Branco Alvarez de 2022. Vale lembrar que são 7 dimensões, e a última, as 6 primeiras foi estudada por Ambrósio, e a última por este autor, Branco Alvarez, que é a dimensão linguística. E aprimorado, que foi demais autores, junto com Branco, componentes e indicadores. Baseado nas ideias de Branco, dentro desses indicadores, existem os seus níveis, que o primeiro é motivador, exploratórios, política, avaliação, e o terceiro, amplificador, articulador. De acordo com o desenvolvimento das atividades em sala de aula, foi usados os indicadores para classificar as atividades que foram desenvolvidas na perspectiva da etnomatemática. Aqui nós temos o nível 1, nível 2 e o nível 3, os níveis de articulação da etnomatemática com a matemática escolar. No caso dessa tese, nós observamos o desenvolvimento das atividades que foram implementadas em sala de aula, ao invés da elaboração das atividades. Aqui nós temos a organização da sala de aula, é uma ilustração onde acontece o estudo por meio do estudo de aula. Nessa metodologia é permitido ter convidados para participar dos estudos, assim como nós tivemos a discussão da etnomatemática, o estudo do GeoGebra, cultura surda, que foram convidados externos para participar juntamente conosco. Após o estudo e a elaboração das atividades, nós vamos para a sala de aula aplicar essas atividades. Depois que aplica-se, vale lembrar que tem observadores, que permite ter observadores na sala de aula, não com a intenção de criticar ou detonar a aula do professor regente, mas sim como forma de colaborar depois nas discussões que volta novamente para o grupo de estudo, com a finalidade de aprimorar e melhorar aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Na análise de dados, por meio do software NVivo, nós temos aqui uma nuvem de palavras que serviu para dar algumas pistas para pensar nas categorias e subcategorias dessa tese. As palavras que surgiram e deram ideias para que pensássemos nas categorias e subcategorias que virão adiante foram GeoGebra, surdos e figuras, como podem ser vistos por vocês. Depois da nuvem de palavras, agregou-se alguns grupos para continuar pensando em futuras categorias. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro grupo, consegue e alunos. Esse consegue dirige-se a estudante surdo. E nós temos aqui, no grupo 2, surdos e libras. Refere-se à comunicação por meio da língua brasileira de sinais e o estudante surdo que está lá na sala de aula. Nós temos o grupo 3, diferente, GeoGebra e computador. O diferente vem ao encontro da etnomatemática, ao qual, por diversas vezes, nós temos depoimentos e observações realizadas pela pesquisadora que o surdo operou as atividades em sala de aula de maneira diferente por
meio da sua cultura surda, usando a visão e a comunicação, no caso, que é Libras. O primeiro mapa de projeto, no caso, a primeira categoria, nós temos a inclusão versus currículo. Desse mapa de projeto, nós temos o primeiro, dos seus descendentes, que seria a subcategoria, sala inclusiva, o segundo, currículo e estratégia de sala de aula. No currículo, é importante destacar que primeiro se ensina Libras, depois o português, para estudantes surdos em sala comum, de acordo com a professora 2. Os conteúdos que foram estudados, explorados, foram noções de vértices, faces e arestas, por meio do GeoGebra. Conforme pode ser observado também, a professora 1 dá respaldo na questão que ela observou que nas 3 salas de aula, que foi no terceiro, no quarto e no quinto ano, o surdo resolvia e usava a matemática, de acordo com a sua cultura, com os mesmos aspectos, ou seja, usando a visão e a Libras para se comunicar. Outro depoimento que nós temos aqui, uma professora disse que não gostava de português, mas depois entendeu que era necessário aprender, mas compreende que a sua primeira língua é a Libras e que gosta que isso seja respeitado. Nesse caso aqui, atingiu seus indicadores, de acordo com os depoimentos, 8, 9, 18, 20, 22 e 24 das dimensões e componentes dos indicadores adaptado de branco a alvarez. Por exemplo, se você mensurar aqui o indicador 24, só como exemplo, porque nós não temos tempo para discutir, que são 27, o 24 diz assim, uma questão a dimensão é política, o componente é justiça social, e o indicador que foi escolhido está contemplada a promoção da equidade, inclusão social e democracia. Observa-se nesse indicador 24, assim como nos demais que nós fôssemos discutir aqui, contempla todos esses indicadores de acordo com os depoimentos. Por exemplo, quando nós falamos em inclusão social, a professora, os depoimentos deixa claro que primeiro é a Libras, depois é o português. O professor 1 diz que o estudante surdo desenvolveu e usou-se sua cultura surda em sala de aula, então isso permitiu a inclusão do mesmo na sala de aula, sem a diferença dos ouvintes, podendo fazer os mesmos conteúdos que os ouvintes sem ser tarefa acontecesse. Ou seja, o surdo fez as mesmas, embora o seu modo de operar é diferente do ouvinte. Ele opera por meio de sua cultura surda, na perspectiva da etnomatemática. Nós temos aqui também a estratégia da sala de aula. A professora 3, ela discute a questão do livro didático, que não é uma sequência didática parecida com a que elaboramos, é diferente. Por isso, ela sugere que tenha mais estudos voltados e que as atividades sejam separadas por figura geométrica, como a do cubo. A professora 2 relata fortemente que não somente o surdo fará uso do GeoGebra em sala
deficiências intelectuais, entre outras deficiências. O professor 7 refere-se que uma das estratégias que foi usada em sala de aula foi que o professor surdo pudesse ser o regente da sala de aula ao ministrar a aula. E ele afirma que o professor dominou muito bem a aula. Isso significa que o surdo tem o mesmo direito de ser regente em sala inclusiva e não somente o ouvinte. Aqui nós temos a sala inclusiva, conforme observado pela professora 5, ela circulou, ela dialogou com os estudantes e os mesmos tentavam dialogar em Libras. A professora 1 diz que o surdo não foi diferente, ele foi igual aos demais, ele não estava de uma forma diferente dos demais. A professora 2 diz que para ter uma sala inclusiva, na verdade, deveria ter mais cursos como estes, guiado pela metodologia estudo de aula, e essa formação como essa que aconteceu nessa tese de doutorado, não acontece e não tem acontecido no Mato Grosso. Há outros modelos de formação continuada. No segundo mapa de projeto, nós temos o estudante surdo, a interação entre surdos e ouvintes e a comunicação por Libras. A comunicação por Libras, nós temos o depoimento do professor 6, dizendo que o curso de Libras, que no caso da Colômbia seria a língua de sinais da Colômbia, deveria acontecer na escola de forma contínua para todos, não em casos esporádicos como percebemos. O professor 7 percebeu que o surdo fez uso constante da Libras ao resolver as tarefas, suas mãos sempre em constante movimento, ao direcionar o olhar para o GeoGebra e a folha impressa. Então, observa-se que houve uma comunicação intensa com o estudante surdo, diante de sua cultura, e com o GeoGebra. Nós temos aqui a interação entre surdos e ouvintes. Nesse momento, o estudante surdo levanta-se de sua cadeira, do seu local, e dirige-se para o computador do aluno ouvinte para ajudar na construção da figura geométrica do cubo. Então, essa interação aconteceu na sala de aula. Nós temos aqui o terceiro mapa de projeto, que é o GeoGebra como tecnologia assistiva. Seus descendentes são GeoGebra e autonomia e tecnologia assistiva. Nós temos aqui um exemplo de uma atividade que traz o discurso de uma das estudantes, que, no caso, ela escreveu que ela achou o GeoGebra interessante porque deixa ela montar a sua criatividade e não é induzida a respostas prontas. Então, por isso que o GeoGebra traz a autonomia para que o estudante possa pensar e responder às suas atividades. Um dos depoimentos do professor 6, ele diz que conseguiu entender o significado dos conteúdos das atividades por meio da diversidade de ferramentas visuais do programa. O GeoGebra me ajudou a relembrar alguns conceitos e aprender outros. Aqui nós temos o GeoGebra como tecnologia assistiva. Nós temos dois cenários de duas situações diferenciadas, onde os estudantes surdos reconhecendo os vértices na janela do GeoGebra. Como pode ser visto nesse vídeo, ele faz o uso da Libras e de sua visão e da sua comunicação entre os seus pares. Essa aqui é uma professora surda que foi usado como estratégia de sala de aula para que ela acompanhasse o professor regente ouvinte em sala, e a professora surda também foi professora regente no lugar do ouvinte e não sei se foi 2 ou 3 momentos que foi desenvolvido nas atividades em sala de aula. Estratégia essa escolhida pelo grupo de estudo.
Aqui nós temos, novamente, um start. Por que o GeoGebra é uma tecnologia assistiva? Nesse momento, o estudante surdo faz o uso da sua cultura surda. Como pode ser visto no vídeo, o estudante surdo comunica-se com o seu colega em Libras, foca-se no GeoGebra e dialoga com a sua intérprete de Libras ao mesmo tempo. Nesse dia, ao fazer essa atividade aqui, o estudante ele foi ousado. Ele pegou o data show, focou no quadro branco e começou a riscar na lousa branca para responder a sua atividade que estava solicitada na folha impressa. Nesse momento, ele chama a atenção da sala, os estudantes ouvintes tentam dialogar com o mesmo, e, conforme posta em sua mão, ele usa Libras para se comunicar com a intérprete, ao mesmo tempo para responder a sua atividade do prisma pentagonal. O professor 5 entende que ele respondeu a atividade diferente dos outros, mas ele aproveitou bastante, ele gostou da ferramenta, assim se posicionou de acordo com a sua forma de vida dele, ou seja, de acordo com a sua cultura. O professor 7 reporta que a perspectiva do visual, ele foi respondendo de acordo com as imagens, na tarefa impressa e o diálogo com o GeoGebra. Nós temos o quarto mapa de projeto, que é a geometria espacial, área e volume do bloco retangular, comparando o cubo e o paralelepípedo e o cubo no GeoGebra. E nós temos o desenvolvimento da atividade no GeoGebra, um cubo criado por um dos estudantes surdos, com uma dimensão e uma variação enorme de exploração junto ao software GeoGebra, de cores e movimento. Nós temos aqui na figura 8 a comunicação em Libras e a interação. Nesse momento, o estudante surdo vai até a estudante ouvinte e pergunta se as atividades que ele respondeu em sua folha está correta. Mas a estudante não sabia se comunicar em Libras. E nesse momento ela dialoga com um dos professores e pergunta como que é parabéns em Libras, para poder dizer ao estudante que estava tudo certo, que ele estava de parabéns. Então, essa preocupação do estudante surdo, se as atividades dele estavam corretas ou não, houve o tempo todo essa interação entre surdos e ouvintes de diversas maneiras. O cubo no GeoGebra comparando ao paralelepípedo. Conforme o depoimento do professor 6, também somos capazes de estar em uma sala de aula comum, desde que respeite a nossa cultura. Nesse momento, o professor reporta a importância do professor surdo ser professor regente em salas comuns, como os professores ouvintes. E para respaldar essa fala do professor, eu trago o indicador 16 como exemplo, de Branco Alvarez, que diz que a motivação dos alunos é favorecida para que se interessem e participem. Sua autoestima melhora com o estudo de conteúdos etnomatemática relacionada à comunidade, sua cultura e sua visão de mundo. Então, a partir do momento que o professor diz que respeita a sua cultura, desde que respeita a sua cultura, eles são capazes também de ser professores em sala de aula, isso relaciona-se à sua comunidade, sua cultura e sua visão de mundo, e, ao mesmo tempo, favorece a motivação para que isso aconteça, não só no Brasil, mas também, eu acredito que nas considerações finais, eu reporto
que qualquer professor surdo tem capacidade de ser professor regente de qualquer disciplina, desde que tenha formação na área e dá-se o direito ao tradutor e intérprete de Libras, assim como aconteceu nessa formação, nesse estudo, por meio da metodologia de aula, e desde que respeite a sua cultura, no caso, a cultura surda, tanto no viés de ser aluno, como no viés de ser professor em sala de aula comum. A área e o volume do bloco retangular. De acordo com o professor 6, então, como vocês sabem, eu tenho esse contato com a cultura surda e eu percebi que se fosse uma atividade só como as que era antigamente, que não era composta por várias imagens, não era possível fazer de acordo com o professor. De acordo com as imagens, elas dialogavam com a GeoGebra e com as atividades impressas. Então, isso favoreceu para que os estudantes surdos e os professores pudessem compreender as atividades. Vale lembrar que o surdo diz que quando as atividades são aprimoradas por imagens, aguça mais a curiosidade do estudante em sala de aula. Essas atividades que foram elaboradas e redesenhadas, implementadas atividades e ampliadas e refeitas algumas questões, teve o olhar dos professores surdos sobre esse prisma. O professor 7 diz que não é necessário ter Chromebooks para trabalhar com GeoGebra. É também possível utilizar o celular, que hoje a maioria dos estudantes tem celular em sala de aula. Nós temos aqui o uso do Chromebooks, isso aqui aconteceu na última etapa da formação, no 5º ano, que não é o que aconteceu lá no começo nós não tínhamos computadores, era 2 estudantes por computadores, agora no final o governo contemplou algumas escolas com o kit de Chromebooks, e tivemos a felicidade, no último dia de aula, usá-lo. Aqui nós temos o acesso ao Applet com ângulos diferentes. Na primeira imagem aqui, nós temos a professora surda que tenta se comunicar com o estudante com o estudante surdo por meio do celular, e o estudante, nesse momento, está com o Chromebooks. Nesse dia, eles conversam e dialogam também por meio da Libras. Aqui nós temos um outro cenário, onde o estudante surdo tenta dialogar com o ouvinte, mas o ouvinte não sabe Libras, e nesse momento o ouvinte busca o alfabeto de língua brasileira de sinais, e o surdo tenta ensiná-lo a se comunicar. Novamente, aqui nós temos os descritores 26 e 27, que são as expressões dos idiomas, tanto da maneira de se comunicar, no caso, que é a língua portuguesa e a Libras, e os vários modos de escrita e oralidade. Após observar e analisar, nós chegamos nos níveis e seus indicadores, baseado nas ideias de Branco Alvarez, adaptar o seu quadro de 2022. Nós chegamos no nível 3, que foi amplificador e articulador. Nós teríamos que discutir cada atividade aqui e ressaltar que atingiu os indicadores 18, 3 vezes, 19, 20, 1, 2 vezes. Então, assim, conforme pode ser observado, a análise em si, ela teve um respaldo muito grande quando foi observado as atividades que foram desenvolvidas em sala de aula. Na perspectiva da etnomatemática, foi o inverso. Ao invés de
pensar na etnomatemática, ao elaborar as atividades, nessa tese foi observada o desenvolvimento das atividades que aconteceram em sala de aula, na perspectiva da etnomatemática, das atividades que foram desenvolvidas em sala de aula, visando as características de um currículo de ensino, no caso do Brasil. Nós temos aqui as considerações finais. Resgatando o objetivo geral dessa tese, que é analisar as contribuições pedagógicas da metodologia de estudo de aulas em seus entrecruzamentos com o campo da etnomatemática e o uso do GeoGebra como uma tecnologia assistiva para estudantes surdos. Do mesmo desencadeou 3 objetivos, sendo o primeiro, examinar possibilidades e limitações da metodologia de estudo de aula com um grupo de professores que atuam com estudantes surdos nos anos iniciais do ensino fundamental, durante o percurso da formação continuada. Para responder a esse objetivo, o professor Seis menciona: essa metodologia de estudo de aula deveria ser utilizada nas escolas aqui do município e estado, inclusive as que têm surdos incluídos em sala de aula. Assim, o professor pode planejar em grupo e não sozinho, como tenho percebido. Então, aqui o professor chama a atenção que essa metodologia não deve apenas, aqui no estado do Mato Grosso, ficar apenas nessa tese, mas que ela seja implementada nas escolas para que haja, de fato, a inclusão no planejamento dos professores, entre surdos e ouvintes. Deste modo, eu considero que a metodologia possibilitou a inclusão entre os pares surdos e ouvintes, desde a participação dos professores, perpassando a sala de aula em que havia surdos incluídos. Soma-se a isso que essa metodologia pode ser implementada em mais formação continuada de professores, em especial no ensino de surdos em turma inclusiva. A metodologia também favoreceu a filmagem de todo o percurso da formação continuada, possibilitando que os encontros fossem vistos quantas vezes fosse necessário, e permitiu também, na ausência de um professor que não pudesse participar da formação continuada, pudesse assistir quantas vezes fosse necessário os encontros, tanto na elaboração das atividades em grupo, avaliação, redesenho e desenvolvimento de sala de aula. Ou seja, eu falto no encontro, mas depois eu posso ter acesso a esse material para que eu possa dar continuidade nos estudos no próximo encontro. É o que aconteceu por diversas vezes, usando a metodologia estudo de aula. O fato acredita-se que a minha crença de que os docentes surdos têm os mesmos direitos dos ouvintes de lecionar em salas de aulas comuns, pois a capacidade de ambos independe de ser ou não estudantes ouvintes. Então, essa metodologia favoreceu para que o estudante surdo e os docentes, para que os professores surdos tenham os mesmos direitos que os ouvintes em ser regente em sala de aula comum. Desde que tenham tradutores e intérpretes de Libras, que já é um direito concedido aqui no Brasil, assim como aconteceu durante o desenvolvimento das ações nessa investigação. Então, o segundo objetivo, avaliar a produtividade do GeoGebra como uma tecnologia assistiva no ensino da geometria nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio da elaboração de sequências didáticas. O GeoGebra, os surdos usaram o GeoGebra com o olhar mais voltado às imagens, claramente vistos nas tarefas, bem como no software, quando houve a manipulação, a criação das figuras geométricas e na comunicação em Libras. Em vários momentos, percebeu-se o movimento, o uso da Libras, o movimento das mãos dos estudantes surdos, ao desenvolver as atividades por meio do GeoGebra e o uso constante de sua visão.
Além disso, eles resolveram as tarefas de matemática de maneira diferente da dos ouvintes, o que está em consonância com a perspectiva da etnomatemática. Ademais, o GeoGebra é uma tecnologia assistiva. Novamente, trago um depoimento para reafirmar o que digo. O professor Seis menciona, lá no passado só tinha cópias e cópias, e os professores pediam que a gente se esforçasse, mas não tinha ali uma figura na tarefa, como tivemos nas nossas tarefas que elaboramos, desenvolvemos aqui junto ao GeoGebra. O professor disse que não havia essa preocupação com a cultura surda, na imersão dos conteúdos com imagens, tecnologias, como ocorreu durante a nossa formação continuada. E hoje ele percebe que, por intermédio desse contato visual com GeoGebras e imagem das tarefas, como aconteceu aqui, é importante para esses estudantes. Desse modo, baseado nas ideias de Branco Alvarez 2022, posso afirmar que a etnomatemática contribuiu eficazmente, de forma eficaz, para o desenvolvimento das atividades de matemática em sala inclusiva, para que se atingisse o nível 3, nesse caso, que é o amplificador articulador. Essas observações ratificam a forma de vida dos surdos, que são guiados pela experiência visual e não auditiva, além de mostrar que eles fizeram uso da sua própria cultura para operar a matemática escolar que é ensinada na escola. Novamente afirmando que o GeoGebra é uma tecnologia assistiva para o ensino de matemática aos estudantes surdos em turma inclusiva, o que está em consonância com os preceitos da etnomatemática. A inserção de imagens nas atividades foi primordial, pois permitiu que os alunos surdos manifestassem com destreza o GeoGebra, um software super interativo que favorece a visualização e a interação no ensino da matemática. O estudante surdo pode ser incluído na turma, realizando as mesmas atividades que os ouvintes, fazendo uso do GeoGebra como uma tecnologia assistiva, amparado pela sua própria cultura, aspectos que emergiram da etnomatemática. E o terceiro objetivo, nós temos o vídeo, que consiste em apresentar um vídeo traduzido em Libras, língua brasileira de sinais, abordando as etapas da sequência didática efetivada pelo grupo de estudo, desenvolvida com alunos em questão inclusos em turmas do ensino comum. Esse vídeo também alguns recortes em língua brasileira, em língua de sinais da Colômbia, e a tradução também na língua espanhola, para que os professores possam desenvolver as atividades de geometria espacial aí também na Colômbia e também no mundo, porque nós deixamos a legenda de forma automática para que todos possam assistir no YouTube esse produto educacional por meio do vídeo. Aqui nós temos o produto educacional, que foi um resultado da tese, que é o movimento dos estudos de aula com enfoque na geometria espacial, direcionada à cultura surda, proposições de uma sequência didática. O vídeo ele mostra as etapas do estudo por meio do estudo de aula, mas esse vídeo ele tem a intenção de qualquer professor ou qualquer pesquisador que for assisti-lo possa desenvolver todas as atividades que foram desenvolvidas na formação continuada dessa tese. Nós temos, por exemplo, as tarefas de geometria, tanto na língua brasileira de sinais, também na língua de sinais da Colômbia, para que qualquer professor, mesmo que não saiba se comunicar com o surdo, possa trabalhar a atividade. O foco da tese é que seja trabalhar em formação continuada com professores, mas também serve para ser trabalhado em sala de aula comum por qualquer professor de matemática ou da área da educação especial. Aqui nós temos um QR Code, se vocês quiserem, nesse momento, apontar o celular para vocês terem acesso a esse material, para a gente poder depois conversar melhor sobre o mesmo.
eu vou aguardar um momento, porque eu vou ter que sair daqui que não está abrindo a minha janela, mas vocês podem acessar esse QR Code. Ok? Envíanos por favor el enlace en el chat. Olá? Não ouvi. Fátima, ¿puedes enviarnos en el chat el enlace de los videos para poderlo ver? En el chat aquí de Zoom. O WhatsApp? Prof, eu vou fazer assim, eu vou terminar de apresentar, depois eu mostro só os vídeos, pode ser? Ok. Aí aqui nós temos também as tarefas que foram desenvolvidas, vai ter tanto na língua brasileira de sinais do Brasil, como também da língua de sinais de surdos da Colômbia e também na língua espanhola. Daqui a pouquinho eu vou mostrar esse link aqui, que é um trecho da atividade que foi desenvolvida aí na Colômbia. Opa, agora não vai para frente. Aqui, nesse momento, também eu mostro alguns momentos que eu estive junto à Universidade Nari, estudos que foram direcionados pelo professor Hilbert. Nesse momento, nós fazemos os estudos das atividades, a tradução da língua portuguesa para a língua espanhola e algumas adaptações das atividades que já foram elaboradas e redesenhadas aqui no Brasil. Tive o prazer de inaugurar o estúdio, né, a gravação do estúdio da Universidade Nari. Tivemos aí a participação do professor Daniel, que é professor do curso de matemática, é professor de língua de sinais da Colômbia, e a intérprete Milena. Na disciplina do professor Hilbert, nós tivemos também uma intervenção onde o Daniel, que é o professor surdo, pôde ensinar a língua de sinais para os estudantes surdos, para os estudantes ouvintes de sua classe. Era um dos anseios dele para que os estudantes pudessem comunicar com o mesmo em sala de aula. Nós temos aqui também um artigo que foi publicado em uma revista, que nós trazemos tanto a língua brasileira de sinais do Brasil como da Colômbia. Momentos também que podemos gravar na televisão da universidade, em diversos canais da Colômbia, passou essa entrevista para que pudéssemos divulgar esse trabalho de tese e, ao mesmo tempo, também falar da inclusão da Universidade de Nari. Nós tivemos também um encontro com as intérpretes de Libras da Universidade de Nari. Aqui eu mostro também a participação do autor Hilbert Branco sobre o estudo de aula. Ele participa do vídeo, que é o produto educacional dessa tese. Nós temos aqui novamente nós reunidos para estudar e debater. Foram 3 meses intensos presencialmente e continuamos à distância. Nesse momento, eu apresento a minha tese para a turma de matemática. É um dos momentos, teve muitos momentos que tivemos conferência, diálogos, entre outros eventos acadêmicos. Eu vou... Agora eu vou parar de compartilhar e vou mostrar para vocês o vídeo, um pouquinho do vídeo que é o produto educacional, para a gente ter uma ideia depois, para a gente discutir e dialogar a respeito da tese. Um minutinho.
Parou de compartilhar aí com vocês, por favor? Sim ou não? No, estamos viendo en el botón de abajo donde dice compartir pantalla. Cuando le dices compartir pantalla, dile que toda la tela, toda la pantalla. Tá, saiu, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês um outro vídeo, uma outra situação. Ahora sí estamos viendo todo lo que tienes allí, entonces, Tá vendo isso? sí, si das clic ahí, vamos a esperar que abra el video. Sim ou não? No ha abierto el video todavía. Ah, sim, mas ele começou a rodar, certo? Consegue ver o vídeo que está rodando, por No, favor? estamos viendo solamente la carpeta donde tienes toda la información. Sim, na verdade eu penso que eu não vou conseguir compartilhar o áudio aqui, porque não aparece aqui para mim. Mas aqui é um pouco do vídeo que foi produzido, que é o produto educacional, né? Que vai explicar todo o desenvolvimento da formação continuada, e, ao mesmo tempo, ele vai reportar por meio de QR Codes e língua brasileira de sinais da Colômbia e do Brasil, todas as atividades de geometrias que foram elaboradas e desenvolvidas no Brasil e depois foi aprimoradas aí junto à Universidade de Nariño, tanto na língua brasileira de sinais como na língua espanhola. Aqui são alguns momentos das atividades que foram desenvolvidas em sala de aula. Vale lembrar que no ano de 2022 e 2023, nós tivemos o tempo todo na formação continuada a presença do professor, tradutor e intérprete de língua de sinais. Aqui nós tivemos o prazer de ter a presença do Daniel e da Milena, que são pesquisadores aí da Universidade de Nariño, que é intérprete, o professor surdo, Daniel, para dialogar e aprimorar a tarefa do bloco retangular, que foi a última atividade que fizemos à distância. María Fátima, aquí tengo el video, el primer video que tenías en el primer slide. ¿Quieres que lo proyecte para todos? El primer video. Fátima. Oi. Aquí tengo el primer video que tenías en la primera diapositiva. ¿Quieres que lo proyecte para todos? El primer video. Prof, está vendo isso aqui? No, que yo lo voy a compartir por acá. Yo lo voy a compartir. Só um momentinho, peraí. Eu vou te mandar o link, que vai ser melhor. No, aquí lo tengo, lo voy a compartir un momento para que todos veamos. Listo. A professora Ieda, representada por esse sinal, é orientadora de Maria de Fátima, conhecida por este sinal.
A professora Francisca, representada por esse sinal, é a co-orientadora de Maria de Fátima do Doutorado de Ensino de Ciências Exatas da Univates. Voy a hacer una presentación. Voy entonces a... Prof, eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link no WhatsApp. Você faz uma gentileza para mim? Compartilha as atividades da Colômbia, por favor. Esse que está o Daniel. Isso. Muy bien. Voy a compartirlo por aquí también con los colegas para que lo puedan ver también luego. Bueno, vamos a este video. Cabe destacar que a pesquisadora realizou um intercâmbio com a Universidade de Nariño, Univates, com a bolsa do CNPq, sob a orientação do professor Dr. Hilbert Blanco Álvares, que resultou na tradução em línguas de sinais da Colômbia por um estudante do curso de matemática e língua espanhola pela sua intérprete de línguas de sinais de todas as tarefas de geometria espacial que foram aprovadas pelo Grupo de Estudos do Brasil. Nesse sentido, segue as tarefas que podem ser escaneadas por meio do QR Code, acessando as mesmas direto no site YouTube, sendo a primeira a tarefa do cubo, na sequência a do bloco retangular, seguida da tarefa do prisma pentagonal. Para finalizar, apresenta-se a tarefa do bloco retangular envolvendo a área e o volume. Nota-se que todas as tarefas estão postas na LSC e na língua espanhola. Assim, por meio do QR Code, você encontrará todas as tarefas em espanhol citadas em PDF, caso tenha interesse em utilizá-las. Assim, convidamos todos os professores pesquisadores que ensinam estudantes surdos em turmas inclusivas possam ter acesso a esse vídeo que direciona como desenvolver passo a passo uma formação continuada por meio da metodologia estudo de aulas, fazendo uso de GeoGebra como uma tecnologia assistiva. Muy bien, María Fátima. Eu acho que teríamos mais coisa para conversar, mas o nosso tempo é curto e sí, eu vamos. acho que... No, qué buen trabajo has realizado. Entonces, vamos a escuchar algunos comentarios, preguntas de los colegas que nos acompañan. Quien quiera hacer una pregunta, pues puede levantar la mano o directamente abrir su micrófono para hacer algún comentario, alguna pregunta a María de Fátima. Por aquí ya Claudia Lorena escribió. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Claudia. Aquí una pregunta. Agradecidos por la exposición.
Mi pregunta va para el componente epistémico de la geometría espacial. Fueron hechas preguntas por los alumnos que les permitan reunir teorías matemáticas formales. ¿Cuál fue el referente conceptual utilizado para este componente? En este momento es un espacio muy ruidoso. Esa es la pregunta, María Fátima. Allí en el chat de Zoom, en la parte de abajo, está la pregunta de Claudia Lorena Mora, que escribe allí en portugués. Ela está aqui na sala? Sí, pero dice que tiene mucho ruido en el sitio donde está, entonces no puede abrir su micrófono. Ela pergunta... Foram feitas perguntas pelos alunos que lhe permitiram reunir teorias matemáticas formais. Sim, as atividades que foram elaboradas pelo grupo de estudo foi direcionado na base curricular comum, que é a Lei de Diretrizes de Matemática, que são compostas pelas habilidades e competência das matemáticas voltadas à geometria dos anos iniciais. E na sala de aula também, ao responder às atividades que foram elaboradas pelo grupo de estudo redesenhadas, os estudantes tiveram a autonomia também de entender e responder os conteúdos de geometria que foram direcionados pelas perguntas mediante o software GeoGebra. Nesse caso aqui, nós teríamos que abrir todas as atividades para mostrar quais foram as habilidades que foram contempladas em cada atividade desenvolvida, tanto do terceiro ano, como do quarto, como do quinto. Mas foi direcionado, sim, os conteúdos geométricos, em cada fase, em cada ano. Não sei se respondi, mas acredito que é essa a dúvida dela. Se não for, pode reportar novamente que conversamos sobre a mesma. E as atividades que foram elaboradas, tanto elas estão na língua portuguesa, como também na língua espanhola. Inclusive, nós criamos alguns apps manipuláveis, porque os anos iniciais, os pequenos, algumas ferramentas que pudessem dificultar esse acesso junto ao GeoGebra, foi criado um applet para que o estudante possa manipular essa ferramenta e dialogar com as atividades que foram impressas e entregues aos estudantes. Então, resume-se que, ao desenvolver as atividades com os estudantes, não é necessário o professor saber usar o GeoGebra, nem se comunicar em Libras, porque todo o material que vem posto no produto educacional dá condições para que o professor possa trabalhar essas atividades em sala de aula comum e também desenvolver uma formação continuada com seus professores de matemática, ou até mesmo da educação especial. Não sei se respondi, se puder dizer que sim ou não. Bueno, muy bien, Claudia, si nos escuchas, puedes escribir entonces en el chat. Bueno, no sé, otro comentario que quieran hacer los participantes. Puede ser... Hola, ¿me escuchan? Sí, listo. María, muchas gracias inicialmente pues, por compartir esto y felicitar toda la entrega, ¿cierto? Toda la disposición y disciplina que has puesto para todo este proceso, que yo creo que es un reto para muchos de nosotros, sobre todo porque en las aulas encontramos, además de digamos, la heterogeneidad, ¿cierto? De los contextos, encontramos también unos retos muy importantes para los cuales nosotros no hemos sido formados.
específicamente pues, para trabajar con poblaciones como las que tú has trabajado o con otro tipo, digamos, de situaciones que se han caracterizado pues, en las instituciones educativas. Creo que es un aporte muy valioso dentro de la formación de docentes, pensando en digamos, en extender, ¿cierto?, dicha formación también y de los materiales que han construido para que los profesores puedan utilizarlos, como tú dices, en las aulas regulares, ¿sí? No solamente focalizándolo a un tipo de población, sino también pensando en que esto puede ser utilizado para todos los contextos. Yo quiero hacerte, digamos, como unas preguntas que me ayudarían a ampliar un poco más este proceso de aprendizaje. Lo primero, la construcción de las actividades. ¿Hubo alguna participación de los estudiantes en la construcción de las actividades? Es decir, fueron actividades que se construyeron ubicando, digamos, el contexto disciplinar y donde ese contexto que viven los estudiantes, ¿cómo llega al aula de clase? Y ahí es donde pregunto si hubo o no participación de los estudiantes para la construcción y la contextualización de los contenidos disciplinares, ¿sí? Porque veo muy interesante pues, toda la temática desde el punto de vista epistemológico. Sin embargo, quisiera saber cómo se construyeron, si los estudiantes tuvieron participación y cómo se contextualizaron las actividades a esa cotidianidad que tienen los estudiantes y que seguramente puede ser mucho más familiar, ¿cierto?, esos contenidos disciplinares. Eso, digamos, como espera, que hay alguien que tiene por allí un sonido. Mirar, digamos, como ese nivel de participación que tienen ellos. Y lo segundo, que a mí me parece que hay una temática también muy interesante alrededor de la geometría espacial que ustedes han trabajado en muchas de las actividades. Se logra identificar, no sé si eso pues en los objetivos no fue objeto, digamos, de seguimiento, pero en relación con el aprendizaje de estos contenidos, se logró identificar alguna dificultad para el aprendizaje de estos contenidos en los estudiantes, ¿sí? El GeoGebra, ¿cierto?, desde una perspectiva de la visualización de los contenidos, puede ayudar a identificar esas dificultades y en las intervenciones que uno hace, focalizar, digamos, una actividad que vaya dirigida a intervenir dificultades en el aprendizaje. Entonces, no sé si eso lograron ustedes identificar, ¿sí? Muchas gracias, Maria. Ok, vou tentar responder a primeira pergunta. Se houve participação dos estudantes na elaboração das atividades. Na elaboração, houve na perspectiva que, quando as atividades foram elaboradas pelo grupo de estudo e implementou elas em sala de aula, e o estudante não compreendeu a atividade de maneira clara ou ficou confusa, nesse momento os observadores e até mesmo o professor regente anotou-se. Esse é um dos pontos que a gente pode discutir nesse momento, e levou para a avaliação do grupo de estudo, que é onde se permite, na metodologia, discutir o que aconteceu em sala de aula e trabalhar em cima do ponto negativo para depois implementar ou até mesmo excluir essa atividade que, de repente, não deu certo em sala de aula. Então, houve a participação de forma indireta nessa perspectiva. Mas a elaboração e o redesenho e a decisão final era do grupo de professores.
Tanto que nós tínhamos 2 professores surdos que tinham essa visão de como ensinar estudante surdo em turmas comuns. A segunda pergunta é a identificação da dificuldade dos conteúdos, que se houve essa percepção, se os estudantes tiveram ou não dificuldade ao resolver as atividades que foram postas em sala de aula. Bom, de acordo com os depoimentos dos professores e com a observação da pesquisadora, não houve dificuldade nas atividades que foram postas, mediante ao conteúdo de geometria, porque o GeoGebra facilitou essa autonomia tanto para o ouvinte quanto para o surdo. Tanto é que essa tese afirma que o GeoGebra é uma tecnologia assistiva para o ensino de surdos. Eu acredito que seria um outro objetivo que teríamos que estudar e levantar para que pudesse perceber se houve essa dificuldade de forma intensa ou não. Mas eu responderia para o senhor, nesse momento, que nas atividades que foram trabalhadas não houve dificuldade em responder às atividades fazendo uso do GeoGebra, visto que apostamos na cultura surda, na perspectiva da etnomatemática, que foi primordial para que o estudante surdo resolvesse as atividades de matemática de maneira diferente de operar diante dos ouvintes. Mas não houve tarefa separada. O surdo faz uma e o ouvinte outra, como é percebido nos locais de classes comum. Isso não acontece só no Brasil, acontece também na Colômbia. Eu tive o prazer de ouvir na conferência, que tive aí o relato de alguns professores, inclusive trago isso nas minhas considerações finais, com uma preocupação para que possamos avançar mais nesses estudos. Se fosse, talvez seria uma outra tese, creio eu que a maior dificuldade encontrada foi essa comunicação entre os pares, né? O uso constante da Libras, comunicação do professor surdo, dos ouvintes, para se comunicar entre si. Mas o objetivo da tese não é nesse viés, mas sim responder se o GeoGebra é ou não é uma tecnologia assistiva e se a etnomatemática contribuiu para que o estudante surdo fosse incluído em turmas comuns. Não sei se respondi, mas estou aberta a dialogar. Muchas gracias, María. Sí, muy bien. Eu só gostaria também uma coisa que me deixou bastante aflita ao sair da Colômbia e ainda me deixa bastante preocupada, né? Eu, inclusive, vou trazer, está escrito já na minha tese, os estudantes surdos se formam nas universidades em matemática, em biologia, em engenharia, e nem sempre eles podem executar a sua devida profissão, porque ainda está em processo de construção a legislação no país. Então, assim, diferente do que aconteceu aqui na formação continuada, que o estudo de aula permitiu que o professor surdo também pudesse ser professor de turmas comuns, como qualquer professor ouvinte. E isso já acontece no Brasil, lógico, de forma muito lenta, mas há casos que professores são professores de salas comuns, professores surdos, e têm o direito do intérprete de Libras e línguas de sinais. Então, assim, é uma coisa que a comunidade surda de Pasto, inclusive, conversou comigo, trouxeram isso, e fica aí uma dica para quem quer aprofundar estudo aí na Colômbia. Uma outra coisa também que precisa ser implementado de imediato
é a Línguas e Sinais na Colômbia, que inclusive já é um dos estudos aí do professor Hilbert, junto com Milena e o Daniel e os tradutores de Línguas e Sinais da Universidade de Nariño, essa implementação na matriz curricular da Línguas e Sinais da Colômbia, iniciando como sugestão, de acordo com o nosso diálogo, pelos cursos de licenciatura, aprimorando-se passo a passo nos demais cursos. Que isso no Brasil já é lei. Na Colômbia não é lei ainda, pelo que eu li e pelo que debati com os pesquisadores da área. Muchas gracias, María. Obrigado. Bueno, muy bien. Allí hay una pregunta también en el chat. Fátima, una pregunta de Juana Marianella Tigreros. Juana, ¿tú puedes abrir tu micrófono? ¿Puedes hacer la pregunta? Juana. Muy buenos días, estimados. Mi pregunta va dirigida, ya que yo imparto clases de matemáticas en el área de bachillerato y realmente se me dificulta trabajar con chicos con necesidades educativas, específicamente llevadas a una discapacidad como sordomudas e intelectuales, con un más de 65% en lo que es intelectual, pues, ¿no? Y realmente tengo estudiantes de segundo de básica, de quinto de básica y de séptimo. Realmente dar una clase dentro de un área de bachillerato donde tú das operaciones complejas y con unos niños que no tienen la misma escolaridad, realmente se me dificulta y quería saber cómo podía hacerlo, porque realmente tengo 3 necesidades en un solo salón con diferentes años de básica. Juana, ¿tú de dónde país te conectas? ¿Sí? ¿De qué país te conectas? Equador. De Equador. Certo. Uhum. De acordo com... Tentando responder e te ajudar na sua pergunta, e de acordo com a situação colocada no momento, aí nas suas classes comuns, de acordo com a pesquisa, essas atividades que foram elaboradas não vai somente ser trabalhadas com surdos, mas também com outras deficiências, ou seja, no seu caso, você pode trabalhar essas atividades de geometria com os estudantes que, no caso, são os intelectuais e o surdo, né? Há no mundo uma discussão muito forte sobre essa questão do uso do surdo-mudo, né? E conclui-se que a terminologia utilizada corretamente é pessoa surda, ou seja, usamos o surdo, a palavra surdo que é o mais correto, é o correto pelos pesquisadores. Então, assim, ao utilizar as atividades com o surdo desse produto educacional, você também vai poder utilizar com os estudantes intelectuais, porque as atividades em si são muito visuais. Houve até um estudante que não sabia nem escrever, apenas soletrar algumas letras, conseguiu responder às atividades, de tão interativo que o software GeoGebra é com o ensino da matemática. Então, no caso, a geometria foi um instrumento utilizado para experimentar se o GeoGebra era ou não era uma tecnologia assistiva, mas o GeoGebra, a partir dessa tese, ele passa a ser uma tecnologia assistiva para o ensino da matemática e da deficiência. Tivemos esses depoimentos ditos pelos professores. Então, eu acredito que o GeoGebra seria um software para te ajudar nos conteúdos de matemática em sala de aula, visto que o GeoGebra trabalha quase todos os conteúdos de matemática. Hoje tem no software GeoGebras apps pronto, que você pode pesquisar as 4 operações, as frações, que é fácil de manipular. Então, independente da
da deficiência, eu acredito e afirmo, de acordo com os estudos dos professores, por meio da metodologia de estudo de aula, seria um dos caminhos para que você pudesse realizar essa inclusão de fato nos conteúdos de matemática em sala de aula com pessoas com necessidades especiais. Não sei se respondi. Muchas gracias por su gentil ayuda. Sí, realmente yo trabajo con fichas específicas para cada uno de ellos y durante mi clase pongo momentos específicos para poder explicarles a ellos específicamente la clase. O sea, divido mi clase para 3 grados en ese mismo momento. Es como yo trabajo. En mi escuela no hay lo que es la tecnología, no tenemos pantallas, no tenemos proyectores, no tenemos nada de eso. Entonces, y específicamente mis estudiantes, muy pocos, ellos manejan lo que es la tecnología. Entonces, yo trabajo directamente con fichas específicas durante mi hora clase. Sí, es la forma en que he tratado de trabajar y llegar a ellos. ¿Eles têm celular? Então, sí, o sea, es mi forma en que estoy trabajando, entonces no estoy tan mal, entonces sí estoy trabajando, haciendo mi trabajo. No celular você pode baixar o software GeoGebra e trabalhar. E o interessante de tudo isso é que o software GeoGebra você pode trabalhar sem o uso da internet. Você pode pedir para eles baixar o software em casa ou no local que tem internet e depois você pode trabalhar offline. Essa é uma das vantagens desse software. Tanto você pode trabalhar no celular, como no computador, ou no caso do Brasil também, a gente tem o uso dos Chromebooks, né? Bueno, voy a tratar de verlo, es preguntar a los chicos específicamente si tienen el internet disponible, porque no todos tienen la conectividad. Entonces, para poder enviar actividades vía online y trabajar con ellos en algún momento en que pueda hacerlo. Sim, normalmente, se ele baixar o software em casa no celular, você vai conseguir trabalhar em sala de aula sem ter internet. Ajá. Yo sí tengo internet, pero mis estudiantes muy poco tienen la disponibilidad. Trabajan más con recargas, ya que son jóvenes con escasos recursos económicos. Mas o software de GeoGebra, depois que você baixa ele uma vez, você pode usar diversas vezes. Ele é gratuito. Yeah. Bueno, gracias por su gentil ayuda. Excelente trabajo. Depois o professor Hilbert pode... Eu vou passar o meu... Caso vocês queiram mais alguma información. Si me pueden hacer, puedo descargar la información que ustedes están enviando, mucho mejor si me la envían por el chat que tengo. Yo manejo con ustedes ¿cómo es? Me llegan las informaciones por la red. ¿Van a estar publicados allí? Vamos a subir esta conferencia. Esse aqui é o meu... Sí, Juana, vamos a subir esta conferencia allí a la página de la red, igual en el chat. Meu telefone pelo WhatsApp. Prof, o seu áudio cortou. Sí, Buenos días. Perdón, Daniel quiere hablar, por favor. No. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Ordóñez. Soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Nariño. Anteriormente, pues ya Fátima nos había presentado. Bueno, y nosotros participamos de la investigación. Realmente, Fátima nos incluyó en su tesis doctoral por unos 3 meses y eso fue algo muy positivo. Gracias también a las personas que han estado ahí participando y se han interesado por por su investigación de Fátima y pues por lo que tiene que ver con la comunidad sorda. Quiero agregar que es muy importante
dentro de los colegios, en muchos colegios hay muchas dificultades, sobre todo con la comunidad sorda. No hay acceso, algunas personas oyentes obviamente no conocen la lengua de señas, pero los docentes que son oyentes por lo general siempre apartan a los estudiantes sordos, los ponen a trabajar, los ponen a hacer cosas sencillas. Y eso pues no es lo adecuado, ¿no? Lo ideal es que se invierta el mismo tiempo y que sean tratados por igual, así como una persona oyente y una persona sorda. No excluirlos, porque si realmente se los excluye no van a tener un desarrollo, ¿no? De su aprendizaje. Entonces es muy importante eso. Y la aplicación de GeoGebra obviamente nos ayuda, es un beneficio porque como la comunidad sorda es más visual y entonces al hacer una explicación por medio de video y paso a paso es muy beneficioso porque no necesita, bueno, también dejar claro que no es necesario el internet, podemos trabajar la aplicación sin el uso del internet. Una vez la haya descargado, puede continuar usándola en los colegios, en el portátil, por medio de celular, y allí hay una explicación paso a paso, ¿no? También quiero dejar claro, de pronto algunas personas están usando la palabra sordomudo. Cuidado, es importante. Bueno, en Colombia por lo general la comunidad siempre se refiere a las personas sordas como sordomudos, pero no es la palabra correcta. La palabra correcta es simplemente persona sorda. No es necesario decir sordomudo porque... Ay, se le fue la señal. La habilidad para reproducir su voz. Sus cuerdas vocales no están dañadas, no tiene ningún problema. Entonces, obviamente, cuando se dice mudo, algunas personas sordas se sienten mal. Entonces, lo importante es no continuar usando esa palabra porque como ley y dentro de la ley ya quedó claro también que se debe decir persona sorda. Está dentro de la ley aquí en Colombia, ¿no? También agregar en Brasil, muy bien, ha sido excelente esa lucha que han dado, son muy fuertes, tienen muchas fortalezas porque la ley los ha, digamos, tiene mucho reconocido y digamos que está dentro de su matriz curricular lo que es la lengua de señas, pero aquí en Colombia nosotros aún no tenemos, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Ojalá, por eso nosotros como comunidad lo que queremos es ganar, ojalá a futuro, empezar desde ahora, tener una propuesta para las normas y las leyes colombianas para que se implemente como tal, como una materia, la lengua de señas dentro de los colegios y las universidades y poder así que sea eso, de alguna manera ojalá que sea obligatorio. ¿Para qué? Con el objetivo de que obviamente las personas oyentes también sepan la lengua de señas y nosotros como comunidad sorda podamos comunicarnos con esos estudiantes sordos y que les va a beneficiar muchísimo porque les ayudará a desarrollar su conocimiento, porque si ellos van a estar solos en un lado o apartados, no habrá un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, en su conocimiento, pero si pueden comunicarse fácilmente, eso les ayudará. Ojalá pues a futuro podamos lograr eso, que se implemente como una materia. Muchísimas gracias y mucho gusto en conocerlos. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. ¿Quién desea hacer alguna otra pregunta, algún comentario? Recuerden que pueden abrir su micrófono y hacer su pregunta.
Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces no queda más pues que agradecerte, María de Fátima, felicitarte pues por este trabajo, agradecer al doctorado en didáctica y a la Red Internacional de Endomatemática pues por la organización de este seminario internacional que vamos a continuar realizándolo con más estudiantes internacionales de doctorado, y ya en algún momento también escucharemos a nuestros estudiantes del doctorado, ¿no? A Mónica, a Carlos, a Alejandra, a Julián, bueno, a todos pues que ellos también nos compartan esas investigaciones que están desarrollando en la Universidad de Caldas en el marco pues del doctorado en didáctica. No sé, Francisco, Muchas gracias, Silver. palabras para Sí. cerrar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí también pues agradecerles a algunos colegas de la Universidad Tecnológica de Pereira también que se unieron a este encuentro. También son estudiantes de doctorado en didáctica de la UTP y que seguramente pues estos encuentros fortalecen, ¿cierto? Esos procesos académicos, investigativos, que es lo que deseamos también para todos, conocer otros contextos, otros escenarios educativos, otras propuestas en temáticas que, como ya lo hemos comentado, son un reto importante en la formación de futuros maestros y maestras y quienes estamos en ejercicio. Yo creo que seguiremos con esta, digamos, idea, ¿cierto? Consolidándola, y que ustedes también nos ayuden a extender la invitación a las personas que quieran continuar y quieran pues como acercarse a conversar sobre esos problemas. Las aulas de clase. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, muchos éxitos, y seguiremos pues en el camino. ¿Sí? Un abrazo gigante, cuídense mucho. Bueno, pues muy bien, Gracias. entonces no queda más pues que agradecerle a todos por su participación. María de Fátima, felicitaciones pues por este trabajo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos, nos encontraremos pues en otra sección de este seminario internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Bom dia, Muy bien, gracias gracias por ouvir. Buen día, Muchas gracias, hasta luego. adiós. Buen día y gracias.